Ei pessoal, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre um método específico, né, de introdução alimentar. Para vocês que têm acompanhado aí as nossas redes sociais, tem visto que eu trago um pouco sobre essa questão, né, da introdução alimentar, uma vez que é um assunto extremamente importante, né, que a gente precisa saber qual a melhor forma, saber como fazer. A gente tem relatos aí de muitas mães que ficam perdidas nesse momento, né? Como fazer. E aí eu resolvi trazer para vocês um pouquinho sobre um método que ele vem sido falado mais recentemente, né, de introdução alimentar, e ele se chama BLW, né? Quando iniciou sobre esse método, né, fui pesquisar, fui estudar mais sobre ele para entender, né, o que é, se eu realmente indicaria para alguma mãe utilizar ele com o bebê. Enfim, fui buscar saber e hoje em dia é um método assim que eu procuro muito utilizar. Por quê? Né? Em que consiste esse método de introdução alimentar? Porque o que a gente já vinha conhecendo de muitos anos, né? O uso de... A gente começou pela introdução alimentar com o uso de papinhas, que hoje em dia está totalmente em desuso, não é indicado. Aí veio para os alimentos mais pastosos e principalmente oferecido separadamente, não fazer aquela mistura, né? Por exemplo, fazer uma sopa de batata com cenoura, não, vou oferecer batata, vou oferecer cenoura. E o BLW, ele vem com uma forma que dá mais autonomia para a criança nesse processo de introdução alimentar. Por quê? Né? Porque a gente oferece para a criança o alimento em si. E aí é lógico que é importante que seja feito um acompanhamento, porque não é qualquer alimento, não é em qualquer fase, né? Porque a gente sabe que a introdução alimentar, ela se inicia ali no 6º mês e a gente trabalha essa introdução dos alimentos até um ano para a gente conseguir introduzir todos os principais alimentos. E nesse processo a criança está em desenvolvimento, então eu não vou introduzir tudo de uma vez no 6º mês, né? Tem a forma adequada de se fazer isso. E para isso é preciso um acompanhamento, a gente conhecer o bebê e tudo mais. E para que a mãe utilize desse método, o BLW, é importante também algumas características. Que o bebê, ele consiga já ficar sentado, né? Porque se for um bebê já que não senta sozinho, tem que ficar segurando, aí já não é indicado. Então, que ele fique sentado, que ele já comece a ter esse movimento de pinça, e aí a gente já começa a introdução. E como que ela se dá, né? A gente começa por alimentos mais macios, cozidos, só que a gente vai cozinhá-los e não vai amassar, a gente vai ofertar eles em forma de tirinhas ou em pedaços maiores, para que o bebê ele consiga realmente pegar esse alimento, né? Então a gente está dando autonomia para ele de escolher, de pegar aquele alimento e provar. E quando eu dou dessa forma, separado, a gente faz com que essa criança ela consiga sentir todos os sabores, todas as texturas. E isso é extremamente importante, porque é aí que a gente consegue formar os hábitos alimentares saudáveis, né? Porque se for numa papinha, por exemplo, é tudo misturado. Então, no final das contas, a gente não tem um sabor. E aí a criança vai crescendo sem conhecer os sabores dos alimentos. Quando você começa a oferecer lá com 2, 3 anos de idade, ela recusa, muitas vezes por conta disso. Então, se eu ofereço separado, ele vai conhecer o gosto, o cheiro, a textura. E isso facilita, isso ajuda no processo de hábitos saudáveis, de adquirir hábitos saudáveis. É extremamente importante. E esse método, o BLW, ele nos traz essa facilidade, essa melhor forma de oferecer, né, para a criança esses alimentos. É claro que tem que ser acompanhado, porque depende da criança, depende se ela responde adequadamente com mastigação, se ela está ficando sentada ou não, tem várias questões aí que a gente tem que olhar para poder acompanhar. Mas é um método muito bom, muito importante, muito válido e que ajuda muito na formação dos hábitos saudáveis das crianças, ok? Então, espero que eu tenha conseguido aí contribuir com vocês um pouquinho sobre essa questão da introdução alimentar
E caso queiram conhecer mais, entender mais aí sobre esse método, só nos procurar, tá joia? Beijos, tchau!